Hoje, nos 50 Tons de Caos, a gente vai conversar sobre um filme que nos fez pensar, rir, refletir e, principalmente, acreditar que sempre existe espaço para um novo começo. O filme, Meu Nome é Agneta, mostra que a vida não acaba quando os planos mudam. Pelo contrário, às vezes, ela começa justamente quando a gente tem coragem de sair do lugar. Então, fica com a gente, porque hoje a conversa vai muito além de um filme. Vamos falar sobre coragem, liberdade, recomeços e sobre escolhas, que mesmo dando medo, podem transformar completamente uma vida. Vem com a gente, porque 50 Tons de Caos está começando. Olá, eu sou a Tina E eu sou a Deia. e hoje o nosso 6º episódio da 4ª temporada dos 50 Tons de Caos. Ai, sejam todas muito bem-vindas! bem-vindas! E hoje a gente pensou assim, a gente queria continuar naquela vibe dos filmes, né? Filmes, músicas dos anos 80, 90, Aham, mas uma inspiração ocorreu, isso aí. né? E o que a gente pensou? A gente achou que ia ser muito legal. Tem tantos filmes que falam de mulheres, histórias, e aí a gente pensou, vamos comentar filmes, vamos falar sobre filmes que mostram mulheres maravilhosas, sensacionais, e vamos trazer as nossas reflexões. Isso. E aí a gente resolveu começar com quem? Meu Nome é Agneta. Se vocês Exatamente. não assistiram, por favor, assistam. Eu dei ele como tema de casa para as minhas alunas do Dançando com Chakras, porque depois a gente trabalhou a música do filme e toda a história, enfim, né, por trás desse filme. Então, mulheres, assistam, tá disponível na Netflix. Meu Nome é Agneta. Maravilhoso. E o episódio de hoje, na verdade, vai se chamar... Ainda dá tempo de escolher uma vida diferente? Eu acho que essa é o nome e a pergunta que vai permear todo o episódio. Ainda dá tempo de escolher uma vida diferente? Então, se você não assistiu e vai assistir o podcast, a gente vai, obviamente, dar muito spoiler do filme, porque a gente vai comentar Com sobre ele. Quem é a Agneta? E assim, ó, eu não me incomodo muito com spoiler, eu não sei tu, eu não me incomodo, porque eu gosto da minha leitura, então assim, pode falar, mas eu gosto de ver para saber o que eu sinto e o que eu penso sobre. Então vamos lá. A Agneta, que é a principal, né, a personagem principal, começa o filme ali, ela vivendo uma vida confortável. O que ela é? Ela é uma mulher de 49 sim. anos. Não era 50? 49. Porque mano, num determinado momento o marido fala, pra você é uma mulher de 50 Quase anos. 50 anos. Não prestei bem atenção no filme, mas tudo bem. Mas na verdade ela tem 49, só que daí as pessoas acham que por ela estar beirando aos 50, ela tem algumas limitações, né? Mas é uma mulher de 49 anos que vive uma vida comum até então. É Alemanha, né? O filme acho que Suécia. é sueco, ok. E aí ela vivia aquela rotina de escritório, né? Ela acho que era administrativo. O único emprego da vida dela, que ela fala, né? E eu acho engraçado que enfim, e ela é demitida, né? Inesperadamente ela é demitida. E eu acho engraçado a frase que ela fala logo depois, ela refletindo sobre a demissão. Mas quem vai te querer com um único emprego no seu currículo? Ou seja, ela trabalhou a vida inteira na mesma empresa, no mesmo emprego. E ali logo no início, as fugas que ela tinha, né? Porque ela não vivia, ela repetia e ela vivia anestesiada. Então, eu acho isso fantástico. Ela se acomodou, ela se acostumou Isso. com aquela vida que para ela era normal. Os filhos já estavam criados, já tinham saído de casa. Então era ela e o marido. O marido resolveu ter a vida dele, Isso aí. né? Resolveu que ele seria uma pessoa saudável, que ele sairia para correr com uma outra mulher, né? O bonito. Não que incluía fazia ela, né? academia, e ele excluía ela da vida dele. Literalmente. E quantas e quantas vezes a gente... Assim, eu achei lindo porque em alguns momentos do filme a gente se identifica. Não tem como Muito. não se identificar com ela. Quantas vezes a gente é excluída, né, de um relacionamento, de um casamento, de um trabalho? Quantas vezes a gente é invisível naquele trabalho porque ela era invisível. Ela era invisível. Ela era uma pessoa invisível. Ela era alguém que estava ali que ninguém olhava mais. Ninguém via ela como uma pessoa, como alguém com possibilidades. Era algo muito comum. E é impressionante, é o que a gente acredita, como o universo ele vai na lei do movimento. Se você não se movimenta, ele te movimenta. Ele força o movimento. Faz você se movimentar. E foi exatamente o que aconteceu
com a Agneta. E era engraçado porque, né, o marido nessa vibe aí de saúde e tudo mais, aí ela chegava em casa, né, e ela escondia, ela adora queijo, né? Aqueles que, sei lá. Salgadinhos, doces. E vinho. Doces. E aí ela se anestesiava com aquilo, mas escondido do marido. Ou seja, ela não conseguia nem ser ela mesma, na vida dela. Aí tu pensa, será que ela estava escondendo isso do marido? Ou ela estava escondendo isso dela mesma? Sim, ela não conseguia assumir quem ela de fato, qual era o desejo dela. Né? E isso, ela e aí a gente pelo conforto, acomodação. Essa questão da compulsão também, né? Uhum, que aparece muito ali. Nossa, um queijo inteiro praticamente ela comia, uma garrafa inteira de salgadinho, enfim, né? Que não, ela não estava muito aí para ela. Nem pouco. E o escape dela era realmente, ela descontava na comida. Só ir na comida. Não que não fosse bom, porque para ela, depois a gente viu no decorrer do filme, que ela tinha prazer em comer, né? Ela gostava de comida boa. E ela era apaixonada por tudo que era relativo à França. A França, exatamente. Então aparecia ela pesquisando, né? A França, enfim, como é que é o nome daquela? As fazendas. As fazendas de lavandas, né? E, enfim, e aí ela, demitida, chega em casa, né? Arrasada, acabada, porque, pensa, a vida inteira é isso, abriu o chão e ela caiu. E aí? E agora, né? Quem vai me contratar? E aí ela começa a procurar, né? Um emprego. E aí ela chega numa vaga de au pair. Au pair? É au pair, né? Eu não sei, sei lá. Au pair. Na França. E a proposta era cuidar de um garoto numa cidade. Que cidade que era? Não me lembro, não gravei. Era não era uma cidade, era tipo uma província, assim, era no interior da França, né? E ela disse assim, bom, isso eu posso fazer, isso eu consigo fazer. Aí eu achei tão engraçado, porque olha só, deixa eu ver aqui que eu anotei. Ela dizia, posso cuidar de garotos pequenos e grandes. Limpo casas grandes. Sou faixa preta em tirar manchas. Isso transformaria uma vida inteira de trabalho invisível num currículo. Essa foi a fala dela. Eu falei, a vida inteira de um trabalho invisível. E é o que acontece, né? Com as donas de casa. Né? E invisível, ela trabalhava fora, mas ela trabalhava em casa. Em casa também. Os filhos foram embora, mas os pais ficaram. Né? E aí ele no decorrer do filme, eles voltam para pedir dinheiro quando precisam, mas é algo muito impessoal. Na verdade, era tudo muito impessoal. Eu até fiquei no início e falei, mas será que ele é casado com ela? Porque não parecia um casal, né? Ele com aquela vida, eu acho que o filme, a proposta é mostrar isso. Né? Ele com aquela vida individual dele. Cada um no seu quarto. Cada um no seu quarto, eles não dormiam de relacionamento. Intimidade nenhuma. Né? Era só proforme, né? Mas essa fala dela eu achei perfeita, né? Uma vida, isso transformaria uma vida inteira de trabalho invisível em currículo. E aí ela bota na cabeça que perfeito, eu vou ser au pair, por que não? Aí ela... O universo já conspirando, né? Aí ela, de manhã, né? Ela acorda, ela tinha tomado uma garrafa de vinho, a cama bagunçada, era um horror aquilo. E farelo para tudo que era lado, e o marido entra e vê ela naquela situação, e aí eu acho que ele, né, ele tem um estalo e diz, meu Deus, não, vamos fazer alguma coisa juntos, ele vê que ela tá sofrendo, mas aí ela se retrai, né, por quê? Porque simplesmente aquilo virou, ela não sentia mais que ele realmente estava ali para ela, né, tu vê que ela se retrai, ela fala, não, eu posso resolver sozinha, eu vou ser au pair em tal lugar, e ele quá, né? Você au pair o quê? Tá louca? Imagina! Não, e tinha até o preconceito, né, da parte, imagina, vai ser au pair. Eu vou, mas você não vai nem viaja, não vai nem ali, sei lá, né, quando ele tava morando em outro lugar, nem me visitar, você foi porque você tinha medo. E aí ela vira, tá, mas eu tinha 20 e poucos anos. Enfim, ela tava morrendo de medo. Mas foi com medo mesmo. Mas foi com medo mesmo. E é muito interessante, né, a questão do universo se empurrou, né, para ela foi sofrido muito, né, os filmes são mais rápidos, né, eu queria que na vida a gente sofresse só num dia, né, mas as transformações na vida real, elas são mais lentas, mais difíceis, né, mas dá pra gente tirar ali a questão de, ela foi, e aquela coisa que a gente sempre fala, vai com medo. E ela foi mais para desafiar ele, né, porque ele foi e disse, não, tu não vai, não é possível, enfim, aí chegando lá, ela se depara com o garoto, que não era o garoto, né? Era um senhor já, né? Um idoso, gay, que
Eram vizinhos dele, isso? Que cuidavam dele, Cuidavam assim, né? dele. Eram vizinhos, porque era uma província, assim. Isso, eles moravam, então, assim, todo mundo meio que cuida de todo mundo, assim, sabe da vida de muito todo lindo, mundo. o lugar é lindo. Era algo bem, bem interessante. E ele era muito excêntrico, né? E ela não falava, detalhe, ela nem francês falava. Então, assim, não estavam se entendendo, né? E aí, mas ele, aliás, Sim, ele falava a língua sueco, dela, né? Ele falava a língua dela e ela disse, alguém que fala. E aí ela comenta com ele, olha, tô aqui pra cuidar de um garoto. Mas o garoto era ele. E aí ela se desespera, ela fala, meu Deus. Mas ela não deixou de fazer o trabalho dela, né? Aquilo que ela tinha sido contratada. Ela foi contratada para cuidar da casa e alimentar ele. Isso. Então ela se propôs a fazer isso. Mas no meio de tudo isso, tem toda a história dele também. Na verdade, são várias histórias. Várias histórias mas que se interligam, né? Que se interligam. Mas ali a história dela e dele, né? O que ele passou na vida dele também. Porque todo mundo via ele como esse excêntrico, né? Um homossexual e excêntrico, enfim. Tudo que ele passou e tudo que ele teve que abandonar para se escolher. Nossa, e como é lindo, esse filme realmente, essa parte é lindíssima, porque o quanto este homem sofreu para viver a verdade dele. E ele é, assim, um ser humano fantástico. Mas e aí ele conta para ela no decorrer do filme que ele era casado, ele tinha filho, e ele precisou fazer a escolha na vida dele, porque ele era homossexual, né? Então, não tinha sentido ele manter aquela farsa daquela vida quando ele não era aquilo. E ele, provavelmente, ao fazer essa escolha, eu acho que o filme não traz, ele acabou ficando longe do filho. Eu não acho que foi uma escolha dele estar longe do filho, eu acho que aparece na carta que a mulher dele, ou a ex-mulher dele, manda dizendo que agora ele não precisava mais ser pai, né? Que o filho dela, que ela tinha conseguido um outro pai pro filho dela. Então, ele foi excluído, né? Ele foi excluído da vida do filho. E essa era a grande dor da vida dele, né? Porque ele era um cara muito culto, né? Com conhecimento, eu acho que uma maturidade emocional também muito grande. E aí, quando ele se depara com a Agneta, ele percebe todas as repressões que tinham nela, né? E aí vem aquela frase, né, do passarinho, né, que ele diz assim, faz tempo que não aparece alguém por aqui trocando de penas, né? Porque, na verdade, aquela casa que eles mantinham, ele e o marido dele, era uma casa que, digamos assim, pelo que eu entendi, era uma casa de transição, onde as pessoas iam realmente para se descobrir. Então, eu gosto de pintar, mas eu não sou artista. Mas pinta. Eu gosto de dançar, mas eu não sou dançarina. Dança. Eu gosto de interpretar, mas eu não sou atriz. Interpreta. Então as pessoas iam para lá para se descobrirem. Exatamente. E era isso, pelo que eu entendi, assim, era o sonho dele e do marido, era ter esse espaço onde eles pudessem acolher esses passarinhos, né? Exatamente. É muito lindo. E aí ele enxerga isso nela, né? Ela era contida, ela não se gostava. Não se escondia, os braços, em algum momento ela fala, não, esses aqui não aparecem nunca, né? E ela era toda assim, engraçada, assim, o jeitinho dela. Mas ela era extremamente reprimida, uma pessoa reprimida. Que você vê que viveu para o outro. Ela serviu ao outro a vida inteira, né? O que é muito comum. Nós mulheres fomos ensinadas a servir, nós fomos educadas a servir, né? A estar sempre disponível e servir ao outro. E daí a gente começa a se identificar também, por quê? Porque a gente também muitas vezes se esconde. Né? Eu hoje mesmo, eu tô me adorando com esse vestido, mas no vídeo eu fico enorme. Eu gosto. Mas e daí, que talvez seja o ângulo, né? Foda-se, eu vou ficar com o vestido porque eu me acho linda nele. Então, marrom. E a gente se vê nisso, né? Muitas vezes se escondendo, se encolhendo, espremendo a barriga, né? Não mostrando o braço que tá mais gordinho, deixando de usar uma roupa em função do que os outros vão pensar, ou porque a gente não se conhece ainda, ou não se aceita. E como é difícil se libertar disso. É muito difícil. Como é difícil se libertar deste outro que, às vezes, eu me questiono muito, será que este outro está realmente tão fixado em mim? Entende? Porque eu me preocupo tanto com esse outro que pensa, o que fala, o que sente sobre mim, mas será que ele tá? Ou será que ele tá preocupado comigo?
o que eu penso, tu entende? É uma projeção, é uma imaginação nossa, e às vezes a gente passa a vida inteira numa prisão. Eu me remeto àquela carta de novo, do Osho, do tarô do Osho. Já viu aquela carta? Ela é linda. É uma carta do tarô do Osho que é chamada O Forasteiro. E a cena é assim, uma grade, um portão fechado, com um cadeado aberto, e o menininho assim, ó. Ele não consegue sair, mas está aberto. Você entende? Então a prisão é dele, a prisão é nossa. A prisão é da nossa mente. E tudo bem se a Tina tá gorda no ângulo sim, assim, tá tudo bem. Tudo bem se a Tina já tem uma ruga, se não tem. Tudo bem se a Xuxa mostrou mais do que podia. Tudo bem. Ou devia, podia. Por que não podia? Né? Por que não podia, né? Tá tudo bem. Quem é esse outro que tanto me incomoda? Né? Eu vi hoje um Reels de uma belly dancer que ela é obesa, não vou dizer que ela é bem gordinha, ela é obesa, e ela dança que é uma maravilha, e daí ela falando sobre as mulheres que têm vergonha de... Eu não tomei chá. Deve estar gelado já. Pois é, esqueci. Sobre as mulheres que têm vergonha de dizer que fazem a dança do ventre. Tem que abrir. Ou tem medo de dançar para as outras pessoas, ou de se apresentar, enfim, porque acham que as outras pessoas vão estar olhando, vão estar reparando, vão estar dizendo que é gorda, e que às vezes isso tudo está muito mais na nossa cabeça. É a gente que está se achando gorda, é a gente que tem vergonha de fazer a dança do ventre, é a gente que tem vergonha de colocar uma roupa de belly dancer e dançar, porque às vezes o outro é belly dancer? Dançarina do ventre. Ah, olha só a ignorância aqui. Eu fiquei pensando que seria belly dancer. E daí, às vezes, isso tá na nossa cabeça e não no outro. Porque às vezes o outro ligou, foda-se, não tá nem aí. Às vezes não tá nem te vendo. E tu tá achando que é a última bolacha do pacote. E que, meu Deus, estão me vendo, estão me julgando. E às vezes não é tudo isso, né? Não, com certeza. E tu vê como as pessoas que conseguem ser elas mesmas no mundo, elas... quando você é você mesmo, você é o único, você se diferencia, né? Você não está seguindo a manada. Como elas são olhadas e excluídas, normalmente é assim, tá? Não estou dizendo que é todo mundo, mas é muito difícil sair do pensamento coletivo, né? Desse fluxo, né? Que nos colocaram. É muito difícil tu ir contrário. Embora a gente fale o tempo inteiro isso, mas fazer é difícil. Né? Mas a Agneta ali, ela se permitiu tentar. Eu lembrei de uma cena agora que aquela senhorinha, eu esqueci o nome da senhorinha. Também não lembro, eu sou péssima pra nome. E que ela é tipo uma estilista, assim. Sim, ela é uma estilista. De lingeries, de acessórios eróticos. A França já é tudo lindo. Né? Já é maravilhoso, porque parece que é tudo muito rústico, muito caseiro, né? Mas fala. E daí ela chamou a Agneta pro estúdio dela, né? E colocou ela na frente do espelho. E daí foi mostrando como ela era linda. Né? Linda. E a única coisa que ela conseguia dizer que era ela linda. E ela queria tirar as medidas da Agneta pra fazer uma lingerie pra ela. E ela, não, porque... Né? Ela falou dos bracinhos, esses aqui nunca ficam de fora. Né? Porque ela queria tirar o casaco da Agneta pra medir, mas ela não quis. Daí ela ficou se olhando no espelho. E mais tarde ela volta com outro olhar, né? Pra esse espelho e pra essa mulher. Quando ela já tá vestindo a lingerie, né? Que é uma lingerie lilás, eu acho que é lavanda a cor, assim. E aí ela começa a se olhar. É muito legal essa cena. E ela começa a se tocar e ela chega... Ai, barriguinha, desculpa, e se abraça. Então, é um filme que parece bobo, mas não é, ele é de uma profundidade, porque olha o que estamos fazendo com os nossos corpos, né? Com as nossas vidas. Com as nossas vidas. Se escondendo, Se escondendo. Colocando casaco. Né? Tipo, eu me lembro de uma frase que, assim, teve uma campanha, vou falar, acho que não sei se foi da Natura, que era muito legal dos biquínis, tu lembra? Na época que era várias mulheres magras, mais gordinhas, mais baixinhas, mais altas, né? Enfim, e ela... Aí talvez seja, então. Duas propagandas, tá? E aí, eu acho que a frase era da roupa, né? Com que roupa tu ia pra praia? Vai de biquíni, né? Era uma coisa assim, agora eu perdi a frase, não sei se tu lembra, tipo... mas como que eu vou? Eu me lembro das mulheres, mas não lembro exatamente da frase. Tem uma frase que é assim, mas como que eu vou vestir essa roupa? Vai, só vai. Tipo, mas eu sou gorda, mas vai.
Tipo, tu não vai viver, tu não vai usar um biquíni porque tu tem celulite. Então eu não usaria, porque eu tenho um monte de celulite. Entendeu? E só que eu quero tomar sol. Eu quero que minha barriguinha tome sol. Adoro uma barriguinha bronzeada. Não é o meu caso. Mas, Quando chega, É, eu mas- também sou branca, geralmente eu fico vermelha. mas na assim, primeira a gente semana, precisa e de depois sol. vai. Por que que eu não tenho direito ao sol? Né? Porque. Ai, sei lá, me lembrei do nosso episódio do Coscark. Do Coscarque. Do Coscarque. Não, toma Coscarque. Enfim, e ela ali, ela começou a se olhar. Na verdade, o espelho é uma cena extremamente simbólica do se enxergar, de voltar o olhar para ela mesma. Quem ela era. Ela começou a se redescobrir. Aliás, eu acho que nem se redescobrir, eu acho que se descobrir. né? Porque eu acho que ela nunca soube quem ela era. Ela só cumpriu papéis. E naquele momento era só ela. Não tinha marido, não tinha filhos, não tinha um emprego, né? Na verdade, assim, o Era só emprego. ela. O emprego dela dava total liberdade pra ela. Ela disse assim, meu Deus, eu tô cansada. Né? Né? Chegou uma hora que ela não aguentava mais acordar às 2 da tarde, tomar vinho e comer queijo. Ela tinha que voltar pro eixo. Por quê? Porque o eixo era o certo, e não aquela vida que ela tava vivendo. Será? Será? Deus se permitia, né? E tem uma frase que é fantástica também, antes daquela principal que ele grita lá, né? Que em algum momento quando ela aceita ele, aceita ficar, ela senta com ele e ela fala assim: não, eu entendo que eu sou uma pessoa normal e ele tá comendo. Perfeito. E ele tá comendo assim, ela ali atrás, ele comendo, e diz assim: normal? O que que é normal? Quem diz o que é normal? Eu não aguento isso. O que é normal pra mim pode não ser pra você. O que é normal pra mim pode não ser pra você. Então, olha a profundidade disso. O que é normal pra mim pode não ser pra você. Então, assim, foi ali também foi nossa, pra mim foi um despertar. Quem que gritou? Ó, meus tios gritando. Depois eu corto eles. Mas foi Né? fantástica essa parte. E aí ela leva um susto, né? Porque daí acho que ele começa a encher aquela cabecinha de interrogações, né? De questionamentos. Tudo aquilo que ela acreditava, ele põe em xeque. Né? Ele começa, será que é isso mesmo? Né? Com as atitudes dele, ele começa a questionar. Ó, ela não mostrava o braço. De repente alguém diz, gente, você é linda, veste isso. Né? Ela não fazia não sei o quê, ela não podia não sei o quê. E ela começou a se libertar. Literalmente. E daí, meu amor, quando uma mulher começa a se libertar, Exatamente. ninguém segura. Né? E eu acho que essa é a resposta que a gente tem para uma sociedade, para entender por que as mulheres sempre foram tão reprimidas. Eu acho que é pelo nosso poder, não que os homens não tenham, eles têm também. Né? Sim, eu acho que a gente acabou desenvolvendo mais justamente diante da repressão, sabe? Porque a gente teve que usar de subterfúgios, entendeu? Para conseguir sobreviver. Então, a nossa intuição, a nossa observação ficou mais aguçada. Né? Então, eu, pelo menos eu acredito nisso. Eu acho que a gente aguçou a nossa percepção. Olhares, gestos, palavras, né? E eu acho que toda vez que a gente tenta se encaixar na sociedade, acho não, tenho certeza, a gente sufoca esses poderes. A gente sufoca esses superpoderes, né? E aí a gente fica mais do mesmo, como a Agneta. Só seguindo o fluxo do que imporam. Ali era perfeito, ela ia continuar não sendo vista. Ela tem que, é como se a gente tivesse que escolher o que ser. Né? Eu tenho estudado isso no curso que eu tô fazendo sobre Seja um Canivete Suíço. Ah, eu não sabia que tinha um curso sobre ser um canivete suíço. Calma aí, me explica agora. Agora eu gostei. Canivete suíço, da Rafa. Eu adorei isso. Agora entendi a expressão, eu sou um canivete suíço. Sim, porque nós somos múltiplas. Somos. E por que a gente tem que escolher ser uma coisa só? Não precisa. Eu sou. A gente não tem que nada, eu acho. Eu sou arquiteta, eu sou dançarina, eu sou esposa, eu sou amiga, eu sou terapeuta, eu sou múltipla. E eu não preciso escolher uma coisa só e me mostrar como essa única coisa para o mundo. E as outras, como é que ficam? Por que eu vou excluir elas da minha vida se sou eu? É parte de mim. Eu também acho que vivi isso. Assim como tu, não adianta excluir a Tina advogada e querer ser só a Tina terapeuta consteladora. A Tina é advogada, a Tina é terapeuta, a Tina é consteladora, a Tina é radiestesista, a Tina é amiga, a Tina é mãe, a Tina é mulher. Isso aí. E Ivete tem a sua ferramenta, que a gente é diferente de Bombril, que tem 1001 utilidades.
e que enferruja, Vontade, e né? que é descartável. É, aquele dia que eu falei, né? Somos bombril, realmente, tem toda a razão. É descartável, enferruja e utilidades. A gente não tem utilidades, a gente tem múltiplos poderes, é diferente. Múltiplas habilidades. Poderes. Poderes que não Somos deixam de ser. poderosas. As habilidades não deixam de ser os nossos Os superpoderes. superpoderes. Mas, enfim, Com certeza. voltando. pra Mas é Agneta. isso. É isso. Quando É o que ela disse. entendeu que ela podia ser A Agneta. a Com Agneta. todo... Ou a Anheta. A Anheta, né? Porque eles chamam Eles chamam de Anheta. A Anheta, exatamente. E ela, na verdade, quando ela se libertou e aceitou aquilo tudo, veio a felicidade para ela ali. Ela estava feliz naquele lugar. Ela estava feliz, ela se permitiu ser feliz. E aí ela entrou no jogo do Einar. Einar. Entrou no jogo do Einar e foi se libertando. Ele mostrou o caminho para ela. E eu acho que o filme é muito legal. Quando ele tá lá fora, que ele começa a gritar logo que ela chega, ele vai, é de manhã cedo, né? Bido, bido, bido. Bido. Mas é de manhã cedinho que ele vai para fora da casa com o Rob, né? Com aquele roupão dele lá. Libido! Cadê você? Minha libido! Por que você não me responde? E ela escutava aquilo horrorizada, né? Meu Deus, que loucura! Não, mas eu vou embora, ela pensava, eu vou embora no sábado, já vou embora. E aí, né? Enfim, no final das contas, estava ela com ele gritando também. Procurando a libido. Mas o que é essa libido, né? O que é essa libido? Ele diz no filme, a libido é a minha energia vital. Exatamente. Tinha complemento com a psicanálise. E aí, Freud, ele fala bem isso, né? Essa libido, porque toda a teoria de Freud, ela é pautada na libido. As pessoas dizem, Freud é só sexo. Não, não é isso. É a libido, justamente essa energia que move a vida, a energia do desejo. Enquanto você está desejando algo, qualquer coisa você tem vida. Né? A gente fala em pulsão de vida e pulsão de morte. A pulsão de vida é desejar sempre em movimento. A pulsão de morte é baixar completamente todos os estímulos, não sentir mais nada, né? Por isso que estagnação. ele estava sempre procurando, né? A libido dele. O medo de estagnar, o medo de parar, ali no final da vida, praticamente. Exatamente. Né? Eu não tô no final da vida. Né? E tu sabe que o meu professor, numa aula de psicanálise, ele comentou isso. Bem isso, eles já assistiram a Agneta? E ele comentou justamente essa cena da libido. Ele, meu Deus, que filme bom, que filme bom. Porque isso, a vida é libido, né? A vida é o desejo. E o que a gente tem desejado? Você tem desejado? Ou você já se contentou, né, com a estagnação? Né? Isso interrompe o fluxo da vida. A vida é estar sempre desejando algo. Agora, o primeiro movimento que ela fez para se libertar. Qual foi? Tô pensando aqui. Primeiro movimento. O que ele convidou ela para fazer? Deixa eu lembrar. Ai, é verdade. Fala que eu agora já me perdi. E daí ela disse assim, ele convidou ela, vamos dançar? E ela disse, não, eu não sei dançar. E ele, como? Todo mundo sabe dançar. Lindo. Você tem movimento, você mexe o braço, daí ele pegou o braço dela. Então você já sabe dançar. Entendeu? Por que tu tem que ter passos certinhos da dança? Por que a tua dança não pode ser um movimento que é o que tu fala? Tu fala nos movimentos, nas danças dos chakras, né? A gente não tem passo ensaiado. Não, é deixar o corpo expressar, deixar o sentimento vir. E foi o que ela se permitiu, porque daí ele disse, né, nunca recuse o convite para uma dança. É verdade. Se alguém te convidar para dançar, nunca recuse o convite. E daí, aí eles começam a dançar. E daí ela começa, né, toda essa expressão, e se colocar para fora. Sim, eu tenho um corpo. E liberar o corpo dela. E eu consigo manifestar o que eu tô sentindo. E daí ela se libertou, né? É verdade. E também é simbólico, né? Nunca recuse quando alguém te convida para dançar, quando alguém te convida para o movimento, para estar contigo em movimento. A vida. Não recuse um convite da vida para dançar. Ai, que lindo. Né? Eu chorei nesse filme. Aí era uma mistura de, um pouco eu choro, um pouco eu dou risada. E daí um pouco a gente se identifica. É muito legal. Uma sensação de liberdade. O filme passa uma sensação de liberdade, de poder ser, poder fazer diferente. Não tinha como não falar desse filme, né? Ele é um filme recente, é um filme que tá ali, várias pessoas nas redes sociais apontando ele. Eu tô vendo até meu professor ali de psicanálise comentou, porque ele tem uma profundidade e ele tem uma verdade. E daí agora a gente saindo da Agneta, indo pro Einar,
Porque o sonho dele, ele tinha um quarto montado pro filho dele. Sim, O sonho da vida dele era que o filho dele aparecesse, tanto que verdade. todas as sextas-feiras à tarde, 5 horas da tarde, eles tinham que ir pro bar. Então ele colocava terno e gravata. Era inclusive a condição Era a condição de trabalho. do trabalho. Toda sexta-feira ir para o bar. Isso eu posso fazer. Muito bom, gente. Eu queria um trabalho desse. Eu posso ir pro bar toda sexta-feira. E daí ele se colocava, né, terno, bem apresentado, um senhor. Ele é muito culto. Ia bom pro bar beber. conversar. Mas qual que era a intenção dele? É que ele tinha escrito uma vez pro filho dele que se o filho dele quisesse encontrar ele, toda sexta-feira, naquele horário, ele estaria naquele bar. Esperando. Mas quem que tava esperando? Né? Tanto que o filho surge, a Agneta escreve uma carta, né? O filho surge no meio da semana, no meio do dia, e pega ele de roupão. Mas não era assim que ele queria se mostrar pro filho. Ele queria mostrar um outro lado dele. Que, tudo bem, até podia ser ele, mas ele precisava criar um personagem para esse filho, um personagem de pai perfeito. Porque ele se culpava muito por tudo, né? Ele carregava, embora ele tivesse libertado, ele carregava uma culpa muito grande em relação a esse filho. A expectativa que na cabeça dele talvez o filho tivesse e ele nunca cumpriu, né? Mas isso tudo era tudo no campo das ideias, né? E ela intervém ali, mandando a carta pro filho, e dizendo, eu acho que ela conta, né, que ele espera ele e tal, e o filho aparece, mas ele não aparece na sexta, ele não está no bar, e ele entra em parafuso, né? Tempo, pausa, voltando. Então. Estamos com obras aqui, então. Não, mas nada que, enfim, né? Vamos lá. A gente tava falando do Einar, do filho dele. Isso, e aí ele aparece, né? O filho aparece e aparece num momento de uma forma, aliás, que ele não tinha controle, né? Exatamente. Ele não tinha controle sobre aquilo. Eu acho que no fundo ele nem esperava que acontecesse. Ele já estava acostumado de não acontecer. E volto à dor, e ele já era a dor já fazia parte dele. Ou não já vivia com ele. Então ele nem tentou mudar nada. Né? Se ele mandou a carta lá pro filho, ficou naquela carta, ele não tentou fazer nada diferente daquilo. Ele só se pôs a esperar. Né? E aí eu fico pensando novamente na lei do movimento, né? Será que a gente faz um movimento e só espera? Né? Na vida é o suficiente? E será que esse movimento que eu fiz estava certo? Ele foi o suficiente para ter o retorno que eu queria? Né? E outra, ele, no fundo, será que ele queria realmente que o filho viesse? Né? Porque ele queria que o filho viesse e visse um homem com uma máscara, e não o Einar como o Einar era. E outra, a vida que ele criou mentalmente, a vida perfeita pro filho dele. O filho dele era bem sucedido, era casado, tinha filhos e era feliz. E daí ele perguntou pro filho, você é feliz? E daí o filho diz, ele responde que não exatamente, né? Eu acho que nesse sentido, feliz, não exatamente. Ou seja, você tem filhos? Não tem. É casado? Não sou. Ou seja, tudo no plano da fantasia. E quantas vezes a gente faz isso? É por isso que eu até comentei contigo, assim, como é difícil as relações em redes sociais. A gente não quer estar mais com as pessoas, né? E a gente só conhece as pessoas estando com elas, né? Fisicamente, convivendo com as pessoas. Não tem como fazer dar certo coisas, né? Supondo, né? Aí entra um monte de situações, né? O conversar, né? A troca afetiva, o ouvir, né? O escutar. E ele realmente criou uma situação por defesa. Criou a situação e se prendeu na dor. E ali ele vivia aquela dor. Anos e anos vivendo aquela dor. Que triste, né? E ele estava curando os outros. Curando, mas possibilitando, mostrando né? o caminho para os outros, mas vivendo num caminho de dor. Isso, ele vivendo na dor, agarrado na dor. Porque, na verdade, ele sentia muita culpa. Querido. Sim, né? Ele sentia muita culpa por ter feito a escolha, segundo ele, a escolha de ser feliz. Isso aí. De ser o que ele era. Mas a culpa acompanhou ele a vida inteira. Isso aí. Ou seja, para ele, na real, ainda que ele tenha se escolhido, ele não conseguiu arcar com as consequências da escolha, né? Ele
enfim, eu acredito que o filme não mostra ele na vida dele ali, né, quando ele tinha o parceiro dele, mas eu acredito que ele foi feliz, O Armando. né, mas nunca foi 100%, porque tinha a ausência do filho e a culpa ali, sempre acusando, né. E eu acho que a Agneta aí, ela chega e eu acho ela liberta ele. Meu Deus, eu acho que na cabeça dela assim, cara, tu tá sofrendo numa suposição, vou resolver o teu problema. Mandou a carta, concretizou, falou, tu quer tanto teu filho? Calma aí, eu chamo. Né? E ele se desespera quando o filho chega, né? Ele diz, mas eu não tô pronto. Eu não tô pronto, eu não tô no bar, eu não tô. E aí ele foge, né? Ele sai e ela vai atrás e como é que ela fala? Teu filho tá aqui. Teu filho tá aqui. E aí mas rapidamente ele se dá conta, meu Deus, não é sobre o bar, não é sobre a roupa, é o meu filho, ele está aqui. Né? E daí dá tudo certo, tudo certo. Dá tudo certo. Conseguem se resolver. Se resolver. Né? Mas são as fugas, tu vê que a gente mesmo que fala tanto em cura, como a gente precisa se curar, né? A gente não está fora do rol das necessidades, né? Não, e pelo contrário, muita culpa e se mudar comportamentos, mudar crenças é muito difícil, é muito sofrido. Ela fala sobre as crenças ali no Seja um Canivete Suíço, que a gente não tem como mudar as crenças, a gente pode dar um novo significado para elas. Então, assim, tem uma determinada crença, eu ressignifico ela de uma outra maneira. Mas eu tenho que internalizar ela tantas e tantas vezes até que ela faça sentido e passe a ser uma verdade, que seja uma nova crença, uma crença ressignificada. Mas a gente continua com essa coisa de não sente culpa por alguma coisa ou por outra, talvez um pouco menos do que sentia antes, ou a gente se cobra, ou não é fácil ser humano, né? Não, eu acho que é da nossa condição de humano isso, né? Eu já falei algumas vezes aqui que o Bert Hellinger, ele fala que o adulto sente culpa e convive com a culpa. O adulto vai sentir culpa. O que ele quer dizer isso? O adulto vai fazer as escolhas que tem que fazer e vai arcar com as consequências, né? Ainda que não agrade aos outros. Então, ser adulto é isso, né? Mas eu acho que a gente fica, né? Eu acredito que a gente fica muitos anos, e eu falo por mim, ainda na criança, não querendo assumir responsabilidades pela própria vida. E não é responsabilidades da vida prática, trabalho, não. É comportamental, é posicionamento, né? São palavras assim que esse último mês de junho e julho, tem vindo muito, escutou bastante, porque e me chamou muita atenção essa palavra posicionamento. Como você se posiciona na vida? Né? Qual é o teu posicionamento? Né? Porque o cuidador, né, que a gente estava falando antes, ele está sempre no outro, né? Na disposição do outro. Tira o foco de si, botar o foco. Porque é mais fácil eu cuidar da vida do outro. Tu não acha? Eu resolver o teu problema é muito mais fácil. Muito mais fácil. É só tu fazer isso. Betina e André falando lá. Gente, responde. Porque faz isso. E eu não consigo. Muito mais fácil estar respondendo. Não é simples. E ela precisava. Não, e aí pelo menos eu consegui falar pra ti. Eu falei assim, calma, não é tão simples assim mudar, né? Porque pra mim tem uma trava em algumas coisas, claro, ela deve ter outras em outras coisas que eu não tenho. E o que é um dilema pra mim, né, pra Déia pode ser fácil. Né? E o que me prende? São coisas muito profundas, muito enraizadas lá no inconsciente que às vezes a gente não tem noção. Né? E tu trazer isso à tona já é dolorido, porque aí tu trazer a consciência e tu começa a observar o padrão e muitas vezes repetir o padrão consciente, sem modificar, então é mais sofrido. Aí tu vê, meu Deus, eu fiz de novo. Eu fiz de novo. E aí tu não sabe quando tu vê, tu já fez. E aí mas eu acho que esse é o caminho da transformação. É o caminho realmente da cura. Né? Porque não adianta eu tapar com a peneira, né? O sol. Eu fingir. Né? Tem que olhar. E se arriscar a fazer. Só que tem uma frase também na psicanálise, e eu acho que também aparece bastante em rede social, que é, de alguma forma, há um ganho muito maior repetindo o que está nos fazendo sofrer. E isso nos impede de mudar, entendeu? Ainda está melhor para mim, há um ganho. Sim, secundário, né? Mudar. Isso. Mudar ainda é mais dolorido do que eu permanecer no sofrimento. E é isso. Aí voltando ali
pra Agneta, né? E daí ela se descobriu, daí ela já tava com uma lingerie, já colocou um vestido, já tava amando o corpo dela, se deixando sentir prazer também, né? Se deixando ser amada, ser percebida sem vergonha. Ser vista como mulher, porque o marido dela não olhava pra ela como mulher, e nem ela pra ele como homem. Até que o pau do marido resolve aparecer. Ai, pra buscar ela, pra resgatar ela. Acredita, que saudade de dizer. Mas era um relacionamento totalmente frio, sem pareciam irmãos. Mais pra irmãos do que pra marido e mulher, né? Era estranho. E detalhe, né? Ele entra na casa e encontra ela dormindo com a Iná na mesma cama. É muito engraçado, gente. É muito, muito louco esse filme, assim. E ela tentando se explicar. Daí ele chega e o que acontece com a Agneta? Ela volta pra dentro da caixa. Ela volta. E ela tenta novamente, né? Ficar como ela era, né? Ela começa a mentir pra ele. Não, nem escuta esse daqui, nem olha aquele ali. Não, todo mundo é homossexual. Ela dizia, todo homem era homossexual. Todo homem que tava ali era homossexual. Aí ele né? Porque ninguém falava a língua, enfim. Mas tem uma frase antes que eu anotei, que eu achei bem legal, que ela, né, logo que eles criam afinidades, assim, só queria fazer, que eu anotei e achei interessante, o Einar e a Agneta, e ela diz assim pra ele, pro Einar, você é colorido! Você é colorido! E aí ele olha e diz assim, não, colorido é você, eu nunca vi uma mulher vir pra França viver no monastério com um homossexual. Quem é colorido é você. Então, assim, ela não estava se enxergando que o passo que ela deu era exatamente igual à vida dele, né? Era muito fora da caixa aquilo. Ela ainda não conseguia visualizar, e eu achei perfeito, assim. E no início ela não conseguia nem definir quem ela era. Qual era a história da vida dela. Era sempre vinha o marido antes, né? O marido, não lembro o nome do marido, enfim. Também não. E, enfim, era sempre o marido e o filho. E daí ele diz assim, ela disse, tá, mas você vive por quem? O Einar pergunta pra ela. E ela diz, pelos meus filhos. E ele, poxa vida, coitados desses filhos! Que responsabilidade você colocou nas mãos deles. Veja só, não, olha o brilhantismo desse homem. Né? Olha a responsabilidade que você botou. Eu vivo por quem? Eu vivo por mim. Pensa, eu vivo por você. É muito pesado pro outro. Muito, né? Não existe isso. Você é meu mundo, você é a minha vida. Difícil, né? Nossa, né? Não. E como é mais leve e mais bonito estar junto, né? Estar junto, seguir junto, fazer coisas, criar, vamos crescer, vamos evoluir. Vai e faz o teu caminho, no caso dos filhos, né? Vai e voa, passarinho. Isso, exatamente. E outra coisa também que eu achei interessante aqui, quando o Einar ali, ele tá sofrendo, que ele diz assim, saber é morrer. É melhor viver na minha própria realidade, né? E que é exatamente o que a gente estava falando isso, né? Ele tinha tanto medo de saber a verdade em relação ao filho que ele precisava viver na negação, né? Então é bem o que eu falei, né? Agora eu olhei aqui e vi essa observação que eu fiz, porque eu fui assistindo e fui anotando algumas frases, né? Saber é morrer, para ele era morrer, né? Se ele, tipo, se eu souber que ele realmente me rejeita e eu nunca vou ter meu filho, eu morro. Eu prefiro ficar fantasiando nessa minha realidade. É muito melhor eu viver assim. E a Anitta falou e cortou tudo. Para com isso, vamos lá, pra frente é que se anda, e deu certo, né? E aí, esse marido, né, voltando pra parte do marido, que volta e tenta resgatar a Agneta, né, porque tá com muita saudade, porque não sei o quê, bababá. E ela até decide ir embora. Ela não era a Agneta dele. Essa frase é maravilhosa. Eu anotei também. Essa não é a minha Agneta. E ela responde o quê pra ele? Mas é a minha Agneta. Ali ela se liberta. Né? Ali foi no carro, né? Logo que eles desceram, ela entrou no carro para ir embora e no meio da estrada ela parou, porque aquilo começou a sufocar ela e ela, não quero ir. Aí parou e aí ele acusa. Essa não é a minha Agneta, e ela, mas é a minha. Olha... E voa, passarinho. Eu sou a minha Tina, né? Se alguém não gosta dessa, eu lamento. Né? E é isso, né? Seja você de você. Seja você a sua maior versão, né? Não esteja no outro, né? Volte-se para você. Os meus últimos aprendizados em psicanálise foram justamente esses. Posicionar-se, escolher-se e tirar o olho do outro. Tirar os olhos dos outros. Perfeito. Esses são os meus aprendizados de terapia nos últimos de junho e julho ali.
né? Agora prática. É fácil? Não. Não, não. Ai, Então, fizemos aqui o nosso spoiler do super filme. spoiler do filme. Assista, porque tem mais detalhes. Assista 1, 2, 3 vezes, porque cada E a vez... música maravilhosa. Eu não sei cantar porque eu sou péssima, mas é maravilhosa. Em francês ainda, gente. Ela é em francês, é. Ai, é aba, né? Mas a que canta é outra versão, enfim. E eu encontrei essa música, tem no Spotify, enfim, pra gente dançar. Pra fazer uma aula de dançando com chakras. E foi linda. Imagina. Foi linda, foi linda, foi linda. E eu ouço a música e ela é perfeita. Ela é perfeita. Então, eu tava procurando aqui, mas eu não vou procurar. Não vou conseguir achar. Então, fica a nossa dica. Assista a Agneta, não tem problema se a gente comentou, se não comentou. Vai lá, assiste, internaliza, vê o que faz sentido, né? Eu acho que tudo Pra vai fazer ti, sentido. tu vai te identificar, tu vai rir, tu vai chorar. Com certeza. E vai ser maravilhoso. Por muitas Pega uma taça de vinho, boa. vai assistir o filme. Por muitas Agnetas no mundo, eu acho que que é nosso maior poder, né? Que a gente consiga se descobrir e voltar pra gente. Exato. É maravilhoso. É isso. Até o próximo. Ficamos por aqui. episódio. Beijos. Beijo, amor. Beijo, beijo. Até.